ao lado do sofrimento extraordinário que passa o povo brasileiro, jamais atingirá os seus grandes objetivos sem que se realize no Brasil as reformas de base reclamadas por toda a nação. Na verdade, eu pessoalmente eu não cheguei a conviver com o Jango, até porque o Jango morreu em 1976, eu era jovem ainda, mas vivia numa família trabalhista. Meu pai foi assentado pelo Dr. Brizola nos anos 59, 60, no interior de Palmeira das Missões, em Santo Augusto, numa localidade chamada de Vila Coroados, um assentamento agrário, e ali então eu cresci, e com esta visão de mundo e de aprendizado. Meu pai era getulista, janguista, brizolista, eu convivi muito com o Dr. Brizola, mas o Jango, pessoalmente, eu não cheguei a conhecê-lo, e quando ele faleceu e que houve toda aquela manifestação em São Borja, no enterro, meu pai foi para lá, inclusive, mas eu ainda era muito jovem, mas os livros da história contam do grande homem, do grande político, do grande gestor, do grande administrador, da figura humana, né, do grande coração que era o João Belchior Marques Goulart. Olha, a campanha da legalidade talvez seja o período mais eloquente da vida política brasileira no Rio Grande, porque a campanha da legalidade é um levante eminentemente gaúcho, protagonizado pelo Dr. Brizola, cuja figura central e a razão de ser era o Jango, uma vez que o Jânio Quadros, presidente da República, renunciou. O Jango estava na China e voltando para o Brasil, tomou notícia, voltou para o Brasil, e os militares fizeram a conspiração para que ele não pudesse assumir. E o Brizola então levantou aqui a rede da legalidade, ou seja, estimulando a população a ir para a rua, e exigiu o cumprimento da Constituição, que determinava que o vice-presidente da República, com o impedimento do presidente, era a figura legítima, né, na sucessão. E que aí houve sobressaltos com figuras importantes da República interagindo, especialmente a questão militar, e aqui o Terceiro Exército, né, tomou uma posição e ficou do lado da legalidade, ficou do lado do Jango, ficou do lado do Brizola. E isso teve um significado muito grande, porque o Brizola liderou esse movimento a partir do Palácio Piratini, onde ele era governador e tinha então uma credibilidade, toda uma história, toda uma estrutura e um ato de coragem ímpar do Dr. Brizola, que era íntimo do Jango, ou seja, da família do Jango, a irmã do Jango era esposa do Dr. Brizola, mas não por isso, era a convicção do Brizola, jovem, impetuoso, muito corajoso, chamou o povo para a praça, deu a cara a tapa, se expôs. Se quisessem bombardear o palácio, ele estava lá para lavar com sangue a honra do povo gaúcho e brasileiro. Ao mesmo tempo, deu instrução e orientou a população para reagir, para resistir democraticamente. Então foi uma saga. Olha, a reforma de base, na verdade, é um conjunto de propostas que o Jango apresentou à sociedade, à população, ao cidadão, à cidadania, e eram propostas tão adiantadas, tão avançadas, adiante do tempo daquele momento, que aquilo soou entre a elite brasileira, e especialmente a elite militar, como se fora uma espécie assim de provocação, e foi talvez a senha para que os militares e a elite, os lacerdistas, né, agissem, reagissem e dessem como desculpa as reformas que o Jango queria fazer como algo impensável, impossível, inconcebível, inadmissível, que aquilo pudesse estar acontecendo. Realmente era algo adiante do tempo. A reforma bancária, a reforma educacional, a reforma agrária, um conjunto de reformas que para aquele momento, para o Brasil, vamos dizer assim, era algo além do tempo.
Aliás, o Jango era além do tempo, o Brizola, eles juntos foram além do seu tempo. Se lá tivessem feito essa reforma de base, nós não viveríamos as crises que vivemos, nem teríamos experimentado a ditadura que experimentamos, uma ditadura de 20 anos e que lamentavelmente deixou sequela, deixou marca. Olha, na verdade, o Jango, o governo dele em si, ele tem uma dimensão, porque o Jango, para ser avaliado, tem que ser o conjunto da obra. A trajetória do Jango é uma trajetória muito eloquente. Ele sai aqui do Rio Grande do Sul, é claro, ali como alguém, num primeiro momento, à sombra de Vargas, e depois ganha luzes, alça voo, ganha protagonismo, tanto que ele foi ministro de Vargas, no momento mais importante do governo Vargas, o homem do salário mínimo. Então isso é governo do Jango, porque é uma iniciativa, vamos dizer assim, inusitada para a época, e uma iniciativa que tinha a marca, o carimbo, o jeito, a eloquência do Jango. Está na cara que era no governo do Getúlio, mas era uma obra do Jango, a questão do salário mínimo. Então isso já fazia parte do ideário governamental e dos propósitos de governo do Jango. Depois o Jango, como vice-presidente da República, também agia e interagia muito intensamente, até porque ele, como vice, era também presidente do Senado. Depois, no segundo momento, vice novamente, e agora do Jânio Quadro, ele assumiu um protagonismo muito maior, porque o governo Jânio Quadro durou poucos meses, e o Jango assumiu esse protagonismo. Então ele passou a ter o seu próprio governo, ou seja, ele foi governo no governo do Getúlio, ele foi governo no governo do Juscelino, ele foi governo no governo do Jânio, e ele foi governo no governo do Jango, ou seja, finalmente ele governou o país. Então ninguém se preparou também por tanto tempo para governar o país quanto o Jango se preparou. Ninguém nesse país. O Jânio Quadros não tinha nenhum preparo para governar o país. O nome e o homem preparado era o João Goulart. No entanto, ele era o vice. E quando assumiu as forças ocultas do Jânio, e ele renunciou por conta das tais e ditas forças ocultas, essas forças se apresentaram perante a sociedade, se revelaram para o Jango. O Jango é que viu essas forças ocultas se materializarem e se levantaram contra a possibilidade dele assumir, se levantaram contra o governo dele, criaram todo tipo de obstáculo. Ele separou e superou um a um os obstáculos, inclusive com o plebiscito, com o povo ao seu lado. Mas aqueles mesmos que conspiraram e que depois se inseriram no governo não perderam a sanha golpista, a sanha lacerdista, e no primeiro momento, na chance que tiveram, eles perpetraram aí um verdadeiro golpe mais organizado, melhor elaborado, mais estruturado com as Forças Armadas, não dando chance de que pudesse haver uma reação. E o Jango, como não queria derramamento de sangue, ele preferiu o exílio ao enfrentamento a uma guerra civil no Brasil, de consequências que a gente não tinha nem como medir. Então, o governo do Jango, o ideário do Jango, as lições do Jango, o legado do Jango é imenso para esse país. Eu diria assim, talvez seja o presidente do país que menos tempo governou o país, mas com certeza é o presidente, a figura presidencial, a figura humana que mais influenciou o país ao seu tempo depois do Getúlio, foi o Jango. Porque ele foi o grande protagonista do governo do Getúlio. Ele foi protagonista no governo do Juscelino Kubitschek. E ele foi protagonista no governo do Jânio Quadros. E ele foi o próprio governo do Jango. Ou seja, ele teve em 4 momentos importantes da história do Brasil, fazendo a sua própria história e escrevendo a sua história. Então o seu nome ficou na história e a gente não pode desconhecer isso. Por isso que agora, fazendo 100 anos, é hora de rememorar, de relembrar, de retomar tudo isso. O golpe, ele foi se formando, porque na medida que o Jânio assumiu a presidência da República, e ele acabou renunciando e alegando forças ocultas, sem nunca dizer quais eram as forças ocultas. E na medida que o João Goulart, João Belchior Marques Goulart, estava lá na China, e a China era comunista, então eles passaram a impingir como se o Jango
fosse comunista, o que ele nunca foi. O Jango era trabalhista, na sua essência, um homem que tinha capital, então sempre valorizou o capital, mas um homem que se filiou com os trabalhadores, se juntou aos trabalhadores. Então ele fez essa simbiose do capital com o trabalho. E isso nunca foi bem compreendido, porque os militares enxergavam o Jango muito ligado ao proletariado, aos trabalhadores, e que isso era uma força assim muito grande. Então o Jango, na medida que já tinha tido uma ação muito forte em favor dos trabalhadores, lá no governo do Getúlio, quando aumentou em 100% o salário mínimo, aquilo ficou na consciência, na alma da população e ficou inadvertidamente na memória daqueles retrógradas, daqueles capitalistas atrasados, e existia muito naquela época na nação, existe hoje ainda, mas muito mais naquela época. E eles acenderam a chama dos militares, conspirando contra o Jango e chamando quem? O exército. Então, quando o Jango veio para assumir, e era o seu direito de assumir, essas forças reacionárias se levantaram para não deixar ele assumir. Se juntaram com quem? Com o exército. Aí não fosse o Brizola levantado aqui para lá, com o levante gaúcho, chamado de movimento da legalidade, o Jango não teria assumido. Então, o Brizola e o carisma do Jango sufocou o levante militar. Ele foi sufocado. E o Jango, voltando, assumindo com poderes reduzidos, ele articulou inteligentemente, habilmente, ao ponto que fez um plebiscito e devolveu para quem? Para o povo, que é com quem ele tinha relação. O João Goulart nunca teve uma relação forte com os militares, ele sempre teve uma identidade muito generosa com a população, com o cidadão, com a cidadania, tanto que ele foi candidato a vice e se elegeu vice numa chapa cujo presidente, Marechal Lott, não se elegeu. Na outra chapa era o Jânio, cujo vice perdeu. Aliás, o João Goulart fez mais votos que o Jânio, né? Uma coisa impressionante. Então, ele tinha assim, uma relação umbilical com a população, um carisma muito grande, um sentimento de brasilidade, um amor pelo nosso povo. E isso gerava ciúme, raiva, ódio da classe dominante. E eles acendiam o estupim dos militares. Ou seja, tanto estimular, que os militares ao final se reorganizaram, né? Ainda que o Jango tenha ganho o plebiscito e voltado a governar, eles se reagruparam, se juntaram e aí fizeram um enfrentamento. E como o Jango não quis o enfrentamento, não queria uma guerra civil, não queria o derramamento de sangue, ele preferiu o exílio do que ver irmãos contra irmãos. Por quê? Porque ele amava o seu povo. Ele sabia que o seu povo por ele daria vida, que o seu povo por ele ia à luta, ia à guerra. E esse povo amado estava desarmado, mas não era desalmado. E os outros estavam armados e desalmados. Ou seja, não mediam as consequências dos seus atos. E para evitar de ver o seu povo massacrado, de ver o sangue derramado de povo inocente que gostava dele, que amava ele, ele preferiu então o exílio, pagou um preço muito caro, inclusive morando no exílio, para evitar o derramamento de sangue no Brasil. Isso fica como um simbolismo e um significado que nós temos que relembrar muito, porque um homem dessa grandeza, dessa identidade, desta relação, desse sentimento com a população, teve esse gesto de grandeza, que é um ato que muitos poucos fizeram no mundo. Olha, eu não convivi pessoalmente com o Jango, mas as coisas que falam do Jango é entusiasmante, porque ele era talvez, ao seu tempo, ao seu modo, depois do Getúlio, o homem mais popular do país, sendo que o Getúlio governou o país por muitos anos, e o Jango, mesmo sem governar o país, ele tinha uma interlocução, ele tinha um carisma, ele tinha uma relação, ele amava o povo brasileiro e era amado, admirado, respeitado. E não é pelos gaúchos, não, é pelo Brasil, pelos brasileiros, ao ponto que ele se elegia vice numa chapa onde o presidente não era eleito, mas ele saía, ele descolava, ele era escolhido, e não era aleatoriamente, era na ponta do dedo, na ponta do lápis, na ponta da caneta, no voto. Ele era destacado, né, no meio de todos para ser, ele foi tudo o que ele quis, tudo que ele concorreu, ele se elegeu. Então, o homem Jango
um homem que a história precisa estudar um pouquinho mais para conhecer, porque a gente sabe do político, mas a gente precisa compilar e fazer essa relação, porque o político é o homem e o homem é o ser político, e ele chegou ao ser político que foi por conta do homem que ele era, pela relação que tinha com a população, com o cidadão, com a cidadania. Ele tinha a capacidade de interpretar o sentimento do povo brasileiro naquele momento como ninguém teve. Talvez ele, tão somente ele, fez essa interpretação. Por isso ele era destacadamente um homem que saía das disputas mais renhidas, mais adversa, e ele saía vitorioso e ocupava seu espaço, e a sua generosidade talvez tenha sido o grande mote, o grande valor que fez dele o político que era, e que talvez se aproveitaram dessa generosidade dele também para que pudesse tirar ele do poder. Mas não há como estudar o Brasil da década de 50 e o Brasil do início da década de 70, pelo menos a 60, pelo menos a metade da década de 60, esses 12, 15 anos, não tem como estudar sem que tu tenha que aprender muito, mas muito do homem, João Belchior Marques Goulart, do cidadão, do político, do vice-presidente, do ministro, do vice-presidente, do senador, do presidente do Senado e do presidente da República, João Belchior Marques Goulart. O Jango é o Brasil que não aconteceu. Se fosse o Jango presidente na verdadeira acepção, o Brasil seria outro, e tinha acontecido muita coisa que falta para nós no Brasil presentemente.